Bem-vindos ao E2. O convidado do Panorâmica de hoje é escritor, tradutor, mas também historiador e um político português. Foi deputado do Parlamento Europeu e atualmente é dirigente do partido que fundou, o Partido Livre. Temos connosco Rui Tavares. Olá, Rui, seja bem-vindo. Desde muito novo que tem uma participação cívica e política muito ativa. Quais é que foram as razões que o levaram a esta intervenção? Bem, acho que em primeiro lugar a época em que nasci. Eu nasci em 72, portanto um bocadinho antes da Revolução, de que não me lembro, mas logo naqueles anos a seguir, entre 75 e 80, digamos assim, era muito difícil escapar à intensidade com que se vivia a política e a causa pública em Portugal. Basicamente o país estava a decidir que tipo de país é que queria ser, mesmo nas escolhas mais fundamentais. Queríamos ser um país coletivista ou com propriedade privada, com mercado, um país liberal capitalista. Queríamos ter uma democracia burguesa ou uma democracia popular. Queríamos ser um país europeu ou um país, digamos, do lado dos não alinhados e do terceiro mundo, ou até uma Cuba da Europa, o que quer que seja. Portanto, isso evidentemente marcou muito aquela geração, mesmo de gente muito nova, 4, 5, 6 anos, porque na escola falava-se das grandes escolhas do país e falava-se das grandes figuras políticas que apareceram a seguir à Revolução, ou que já vinham de trás, como Álvaro Cunhal, Mário Soares, Sá Carneiro e outros, e portanto isso inevitavelmente influenciou-me. Nas últimas eleições europeias, Portugal teve a maior taxa de abstenção de sempre, com 66,2%, sendo que os jovens são quem menos participa e quem menos participou nas votações. Na sua opinião, quais são as razões deste alinhamento? Eu creio que há muitas razões, mas também, principalmente, nós não fizemos, enquanto sociedade e enquanto instituições, não fizemos o que deveríamos para, ao menos, minorar essas razões. Ou seja, ajudámos ao alinhamento. Um exemplo bastante óbvio, não houve campanha eleitoral para as europeias nas televisões generalistas, por exemplo. Portanto, só seguiu o debate europeu e muito pouco quem tinha televisão por cabo. Mas o facto da campanha não estar nas televisões acabou por gerar um efeito de dominó em relação às rádios, aos jornais, etc. Portanto, basicamente, Portugal, um dos países sob o programa na altura da Troika, um dos países para quem as grandes escolhas europeias podem ser ou mais benéficas ou mais perniciosas. Portanto, nós éramos os que tínhamos mais a perder ou mais a ganhar com boas escolhas nas eleições europeias. Foi provavelmente um dos países na União Europeia que menos viu passar o grande debate europeu naquela altura. O debate, por exemplo, para presidentes da Comissão, portanto, não falo só em relação a partidos portugueses e à campanha para deputados ao Parlamento Europeu, aí as pessoas ainda poderiam achar que estava a falar em interesse próprio, mas não. Ao mesmo tempo havia uma campanha para decidir quem seria o próximo presidente da Comissão Europeia e em Portugal, por exemplo, um dos debates não passou, o segundo debate só passou porque nós fizemos um protesto e conseguimos que passasse em canal fechado. O Parlamento Português, a Assembleia da República, não deu por isso, não se preocupou, o Governo tampouco. Portanto, as grandes instituições, a nossa elite política, jornalística e institucional, simplesmente, em face desse alinhamento, o que decidiram fazer foi cavar mais fundo e não tentar contrariá-lo. É possível estimular a participação cívica dos jovens ou tem que ser algo que parte deles mesmos? Tem que partir das próprias pessoas, mas é importante dizer a cada um dos cidadãos europeus, mais jovens, menos jovens, que aquilo que se está a passar neste momento em Portugal e na Europa não é uma questão, digamos, de política rotineira ou habitual. Nós estamos basicamente a lutar pelo nosso estilo de vida. Dependendo de escolhas certas ou erradas das democracias e das classes políticas, embora eu deteste o termo, mas enfim, das pessoas que estão empenhadas na causa cívica e pública dos próximos anos, nós podemos ou continuar a ter um estilo de vida aberto, cosmopolita, democrático e defender o Estado Social e ainda abrir possibilidades a todos os jovens europeus a que possam ter uma vida que os realize, ou podemos fazer como a Europa faz de vez em quando, umas quantas vezes por século, que é pelo colapso da própria promessa política do projeto europeu, basicamente destruirmos a vida de uma geração. Talvez de uma forma não tão trágica como na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas certamente pela imigração, pela falta de perspectivas,
pela degradação da democracia, bem, enfim, por uma série de coisas contra as quais nós devemos combater. Os cidadãos atravessam uma crise de confiança em relação ao sistema democrático ou em relação aos políticos? Eu acho que uma crise de confiança aparece quando nós nos encontramos sem caminhos, sem alternativas. A Europa, no passado, a despeito das suas grandes tragédias e das suas péssimas escolhas que muitas vezes fez, também conseguiu escrever vários capítulos do que eu chamaria o livro do progresso. Olha, na expansão do ensino superior e da partilha do conhecimento para todos, nas 8 horas de trabalho, nos votos para as mulheres, nas férias pagas. As conquistas. As grandes conquistas sociais, que não foram só europeias, mas que, em grande medida, foram europeias e que se expandiram até para o resto do mundo. Em grande medida, há muitos países no mundo que ainda querem conseguir, ao menos, essas conquistas que, vê a Europa como uma incubadora das gerações passadas. De ideias. Exatamente. E essa incubadora de ideias, no fundo, ela era feita dos próprios cidadãos e da criatividade que as sociedades demonstravam. De certa forma, nós não temos as bandeiras progressistas do presente e do futuro. Ou seja, onde é que estão hoje aquelas bandeiras que eram as dos votos para as mulheres, ou das 8 horas de trabalho, ou da segurança social, ou da saúde para todos, ou do ensino para todos? O que é que elas poderão ser no futuro? Os políticos não devem ser digamos, uma comunidade à parte. Os políticos devemos ser todos nós. Todos os cidadãos deveriam deveriam dar uma parte do seu percurso de vida à política. Podiam ser 3 anos, 4 anos, 5 anos, nem que fosse na Assembleia de Freguesia, ou nem que fosse noutro tipo de qualquer trabalho, e depois voltar às suas vidas normais. Esse é um ideal de política que não excluindo gente que queira fazer política durante mais tempo, mas que deveria trazer os cidadãos à política para também entenderem também o quão difícil a política pode ser, como as escolhas muitas vezes são complexas, como é difícil explicar as escolhas aos nossos concidadãos e o tipo de esforço democrático que devemos fazer. Então aí devia mudar a política. E ao mudar a política devia mudar também os atores. As pessoas têm noção do quanto essa política as afeta diretamente? Eu acho que têm noção de que as grandes escolhas políticas podem, basicamente, destruir uma vida ou, pelo contrário, fazê-la florescer e dar-lhe possibilidades de futuro e possibilidades de fazer as suas escolhas. O que não tem havido é um diálogo fértil entre a sociedade em geral e as pessoas que estão empenhadas na causa pública, de forma a que as alternativas apareçam. Que tipo de diálogo seria esse? Bem, é desde logo um diálogo em que se diga que há caminhos, há soluções e que, no meio de uma realidade muito complexa, há algumas coisas muito simples que nós deveríamos fazer. Uma delas, democratizar a União Europeia. Enquanto a União Europeia não for uma democracia, ela não vai sair da crise. Portanto, neste momento, ela é um clube de democracias, o que quer dizer que são os maiores que mandam, são os mais ricos e os mais poderosos que mandam, e não os 500 milhões de cidadãos europeus que têm uma palavra a dizer no seu futuro. Mas virando-nos para Portugal. Portugal passou por um processo de desvalorização nos últimos anos, e é preciso dizer que é só pela valorização das pessoas, do conhecimento e do território que nós podemos sair da nossa crise. Outro exemplo ainda. Portugal é um país muito desigual. Um país desigual é um país caro. E um país que não só é caro, como é insustentável, como está a minar o seu próprio futuro. Desigual em que termos? É desigual em termos económicos, desde já, não é? Portanto, temos uma distribuição de rendimento que é muito desigual. Os muito ricos em Portugal têm várias vezes mais rendimento do que os muito pobres e esta disparidade é maior do que noutros países europeus. Desigual em termos sociais, porque é um país ainda muito marcado pela experiência da pobreza, pela experiência da falta de alternativas, pela experiência da desigualdade em termos educacionais. Nós diminuímos isso aqui há uns anos. Acha, portanto, que a qualidade do ensino superior, por exemplo, em Portugal, é menor do que noutros países da Europa? Não, eu acho que nós atingimos uma qualidade muito boa em Portugal. Com o pouco que temos? Com o pouco tempo que temos de evolução. O problema é que, neste momento, para chegar a essa qualidade muito boa que temos, é preciso pagar muito caro. Nós temos as propinas mais caras da Europa. Quer dizer, a Alemanha, que é exemplo para tanta coisa, e toda a gente fala da Alemanha para tanta coisa, mas ninguém se lembra de dizer que a Alemanha foi abolindo as propinas, região a região, universidade a universidade, e o ano passado aboliu as últimas propinas que ainda restavam no sistema de ensino superior na Alemanha. Em Portugal, os mestrados são caros, os doutoramentos são caros. Hoje em dia, fazer uma carreira profissional sem um mestrado é muito difícil. O que é que acontece?
Quem vem de famílias que têm dinheiro pode fazer o seu mestrado, a seguir à licenciatura logo e seguir adiante, ir fazer a sua carreira. Quem vem de uma família que não tem dinheiro, ou para de estudar, tem que ir tentar ganhar dinheiro para fazer o mestrado, o que é difícil, ou emigra. Bem, seja qualquer escolha que faça, tem muito mais dificuldades e corre o risco de ver as suas, digamos, as suas pernas, para não dizer as suas asas, cortadas logo a seguir à licenciatura, se é que chegou à licenciatura, porque as propinas da licenciatura também são caras e acumulam-se uma série de outros fatores de gastos que as famílias têm de enfrentar. O tempo é curto, infelizmente. Muito obrigada por ter estado Obrigado, aqui hoje. O Panorâmica de hoje fica por aqui, o E2 também. Até para a semana.